Um processo de 5 milhões de reais na justiça contra o São Paulo, sendo 1 milhão por conta de desaforos cometidos pelo presidente Leco. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico com detalhes essa história. Quero te falar também sobre o Obi Mikel, que quer muito jogar no Rio de Janeiro. Com o Botafogo não vai dar acordo. Será que ele pode jogar no Flamengo, no Fluminense ou no Vasco da Gama? E nesse vídeo também quero te falar a respeito de Henrique, que volta para o Cruzeiro absolutamente de graça, e para completar informações sobre o novo patrocínio do Corinthians. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria muito agradecer a vocês pelo enorme número de novos inscritos dos últimos dias, além de excelentes audiências, especialmente nos vídeos que eu tenho postado. Muito obrigado a todo mundo, você que ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, Milton Cruz, que durante muito tempo foi auxiliar técnico do São Paulo, é o convidado. Bom, quero começar o vídeo falando a respeito de Henrique, volante, um dos capitães do Cruzeiro nos últimos anos, que está voltando à Raposa. E numa negociação absolutamente de graça. É curioso contar os bastidores dessa história, porque o presidente recém-impossado, o Sérgio Rodrigues, estava tomando pé de todas as circunstâncias, das contratações, dos jogadores, das condições de salário, e descobriu que o Henrique, jogando por empréstimo no Fluminense, continuava custando 150 mil reais por mês ao Cruzeiro. Foi a forma que o Cruzeiro conseguiu para negociar o Henrique por empréstimo com o Flu. O Flu pagava algo na casa de 400 mil mensais, mais 150 mil do Cruzeiro, e ele embolsava 550 mil mensais. Sérgio Rodrigues pegou, telefonou para o Henrique, eles já se conheciam, tinham uma boa relação, e o novo presidente do Cruzeiro sugeriu que o Henrique abrisse mão dos 400 mil mensais, que recebe no Fluminense nessa temporada, para a partir de 2021, com um fluxo de caixa um pouco melhor no Cruzeiro, que ele recuperasse essa grana perdida. O Henrique topou e aceitou rescindir seu contrato de empréstimo com o Flu, já foi anunciado de forma oficial como novo reforço do Cruzeiro. Ou seja, ele vai continuar ganhando os mesmos 150 mil do Cruzeiro que recebia enquanto defendia o time das Laranjeiras, teve congelado os outros 400 mil mensais, que vai começar a receber a partir do ano que vem, e ganhou ainda mais moral com a diretoria e com os torcedores do Cruzeiro. É importante fazer a observação de que quando o Cruzeiro cai para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, só 4 jogadores do Cruzeiro se emocionaram, acabaram chorando de tristeza por conta do rebaixamento. Foram eles o próprio Henrique, além dos goleiros Rafael, que hoje está no Atlético Mineiro, e Fábio, que continua no clube, e o zagueiro Léo. Quem acompanha diariamente o canal do Nicola vai lembrar que em 9 de junho cheguei a contar que o Corinthians tinha negociações bem avançadas com 2 novos patrocinadores. Uma das substituições aconteceria nas Mangas, saindo a Marjo Esportes, uma empresa estrangeira de apostas esportivas que daria lugar a outra empresa do mesmo segmento. O site Meu Timão publicou recentemente, nas últimas horas, que esse parceiro, que está muito próximo de ser anunciado, é a PokerStars, uma empresa bastante tradicional nesse mercado e que foi durante muito tempo patrocinadora do Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno emprestou seu prestígio à marca e virou garoto propaganda da PokerStars. A parceria vai render cerca de 8 milhões de reais por ano ao Corinthians, bem mais do que os 5 milhões de reais que tinha da Marjo Esportes, empresa que apresentou enormes dificuldades financeiras e procurou o Corinthians nos últimos dias para pedir a rescisão do contrato de forma antecipada. O vínculo só terminaria no fim desse ano. Só tem um detalhezinho importante: por conta de questões legais relacionadas ao poker no Brasil, a PokerStars não poderá estampar sua marca na manga. Então o acordo que está sendo combinado entre os departamentos de marketing da empresa e também do Corinthians é de que uma subsidiária, uma outra empresa parceira da PokerStars, ocupe esse espaço na manga. Isso não altera em nada em relação aos 8 milhões de reais que o Corinthians vai faturar. O Timão também prepara para os próximos dias outra substituição de patrocinadores, essa na barra traseira da camisa. A Jolie, que tem enfrentado dificuldades financeiras e pediu a suspensão do contrato durante a pandemia do coronavírus, deve ser substituída por outra empresa que também vai pagar mais. E por conta das duas trocas, o departamento financeiro do Corinthians calcula 8 milhões de reais a mais por temporada. Somando aos 71 milhões de reais, a camisa do Timão pode chegar a valer, em 2020, 79 milhões de reais com patrocínio e publicidade. Quero falar agora sobre Lucão, zagueiro que hoje pertence ao Goiás, mas que decidiu processar o São Paulo cobrando 5 milhões de reais.
Entrevistei o Lucão outro dia, durante o bate-papo ele contou sobre a gratidão que tem ao São Paulo, o carinho que tem por torcedores, e especialmente por alguns jogadores e funcionários que seguem no tricolor. Assim que acabou a entrevista, o Lucão confessou, admitiu que estava processando o São Paulo. Pediu para que eu não publicasse essa história com medo da repercussão, mas nas últimas horas essa notícia acabou vazando. E descobriu-se que o Lucão cobra 5 milhões de reais, sendo 1 milhão de reais por indenização em relação a danos morais. O que o Lucão quer com esse 1 milhão de reais é cobrar do presidente Leco, o grande responsável pelo São Paulo nos últimos anos. Ele entende que foi extremamente maltratado pelo presidente do clube, por uma série de situações, entre elas salários atrasados, a recusa do São Paulo em, por exemplo, negociá-lo com o Atlético Paranaense. Isso ele chegou a me contar após a entrevista, que o Atlético Paranaense havia feito uma proposta legal de empréstimo, mas o Leco acabou não aceitando, com medo de que o Lucão fosse bem no Atlético Paranaense. Um pouquinho mais pra frente ainda surgiu a possibilidade dele defender o Corinthians, mas aí a questão médica, ele estava se recuperando de uma contusão e impediu qualquer possibilidade de acerto. O Lucão cobra nessa ação de 5 milhões de reais 8 meses de salários atrasados. Ele chegou a me contar no pós-entrevista que o São Paulo pagava os direitos de imagem, mas não pagava o salário em carteira, que era o maior valor em questão. Na teoria, seria uma forma de o São Paulo pressionar o Lucão a pedir a rescisão do contrato de forma antecipada. O Lucão engoliu a seco essa história, chegou a treinar afastado do restante do elenco, mas aguentou até o fim do contrato, que terminou recentemente. Nessa ação que move contra o São Paulo, o Lucão também exige 20% de multa que lhe foi aplicada durante o Campeonato Brasileiro de 2017. Você vai lembrar que depois de uma derrota do São Paulo por 2-1 para o Atlético Mineiro, ele saiu bastante vaiado pelo torcedor e soltou uma frase pós-jogo, algo como: fiquem tranquilos, já já eu tô indo embora. São Paulo não gostou dessa afirmação, até porque rendeu enormes críticas dos torcedores e multou o Lucão em 20%. Nessa ação que move contra o tricolor, ele exige o reembolso desse dinheiro, essa multa que ele considera absolutamente arbitrária. Para completar, nesse processo que já teve uma primeira audiência no mês de março e tinha outra programada para esse período de pandemia, ela precisou ser adiada, o Lucão acusou o Leco de o perseguir e disse mais. Afirmou que no momento da rescisão do contrato, ele foi cobrar esses salários atrasados e o Leco orientou ele que fosse procurar a justiça. É importante contar que o São Paulo alega que não fez o pagamento dos salários durante esse período, porque esse dinheiro teria de ser pago pelo Estoril, clube que ele defendeu em Portugal por empréstimo e foi onde ele se contundiu. O Estoril pagou somente os 2 primeiros meses do tratamento, até porque o combinado, o imaginado, é que ele estaria recuperado em 2 meses. O problema é que o tratamento conservador não deu certo, ele precisou passar por uma operação e o período todo de recuperação durou longos 9 meses. Uma das perguntas que eu mais respondo de torcedores do Botafogo é: Obi Mikel será ou não contratado pelo clube? Vale a lembrança de que eu fui o primeiro a contar sobre o interesse do Botafogo em relação ao nigeriano. Nessa quarta-feira recebi numa live aqui no canal do Nicola o Ricardo Rottenberg, que é vice-presidente comercial de marketing e também o responsável pelas negociações dos atletas. Óbvio que eu repassaria essa pergunta para ele. Ele afirmou que não há, nesse momento, qualquer possibilidade de contratação do Obi Mikel em relação ao Botafogo. A pedida do nigeriano está completamente fora da realidade financeira do clube, mesmo fazendo a ressalva de que o Botafogo tem tentado alguns jogadores importantes como Yaya Touré e também o Arjen Robben, holandês, um dos melhores da Copa do Mundo disputada em território brasileiro. Mas voltando ao caso do Mikel. Apesar da diferença entre a pedida do Mikel e a oferta do Botafogo, a relação entre o Rottenberg e o Mikel se tornou muito, mas muito forte. Recentemente, inclusive, o Mikel recusou uma proposta extraordinária de um clube da Rússia porque demonstrou a vontade de jogar no Botafogo. O Rottenberg até disse meio constrangido que depois dessa situação vai ser difícil dizer não ao volante nigeriano. Mas ele deixou bem claro que essa passou a ser uma carta fora do baralho botafoguense. A curiosidade se dá porque o Rottenberg, diante da relação bacana que criou com o Mikel, não descartou a possibilidade de ajudá-lo a encontrar um outro clube no futebol brasileiro. O Mikel tem deixado bem claro que quer jogar no Rio de Janeiro. A esposa dele, que é russa, tem a vontade de morar com os 2 filhos no Rio de Janeiro. E aí, se o Botafogo não está à disposição, se o Botafogo não vai conseguir pagar o Mikel, será que ele poderia jogar no Flamengo, no Fluminense ou no Vasco? Escutem o Rottenberg falando a respeito dessa possibilidade de dar uma ajudinha para que o Mikel se torne reforço de algum time brasileiro. Mas ele fica ligando lá pro agente, lá, é um representante que tem no Brasil, que é um gaúcho, ele fica ligando, dizendo: o Ricardo falou mais alguma coisa, ele liga toda semana, entendeu? E falou agora lá com os russos, né? Então o sonho dele, Ricardo, sei o que lá, já... E nessa altura do campeonato, sabe como é que o negócio já passou? O negócio do Yaya me fez desanimar um pouco,
ele não tem nada a ver com o Yaya. Sim. O Mickey é o seguinte, se eu ligar para ele agora, ele fala comigo. Pra você ter uma ideia. Entendeu? É um cara de comunicação total. Se eu mandar uma mensagem por ele no WhatsApp, 1 minuto depois, ele, a não ser que seja 3 horas da manhã lá, né? 1 minuto depois ele me responde, entendeu? Então eu fico até um pouco assim com esse negócio, essa notícia da Rússia, porque enfim, o Botafogo não tem condições de pagar o salário que ele quer, nem a parte baixa do salário que ele quer, vamos dizer, entendeu? Eu já disse para ele que eu até me prontifico a oferecer ele para o clube do Brasil, já que se ele quiser vir para o Brasil jogar, não sei o quê, porque eu gostei tanto dele, eu fiquei me sentindo meio assim. Mas no Botafogo ele não tem condições financeiras para tal. Vale a lembrança de que o Mikel não joga desde o início da pandemia. Na oportunidade, o futebol turco não parou e ele ficou revoltado com essa história, pediu a rescisão do contrato. Desde então já teve proposta da Rússia, terra da sua esposa, e também de um time chinês onde ganharia muito mais dinheiro, mas o Mikel tem dito para todo mundo que gostaria de jogar no Botafogo e em especial no Rio de Janeiro. Antes de terminar, queria saber a sua opinião. Use o espaço nos comentários para dizer se você gostaria ou não de ver o Mikel jogando no seu time do coração, aquele volante que além de jogar na seleção nigeriana, fez muito sucesso com a camisa do Chelsea. Bom pessoal, não é essas as informações que eu tinha para dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Nessa quinta-feira, a partir das 8 da noite, Milton Cruz é o convidado da live do Nicola. E também queria pedir para você que já é inscrito, virar membro do canal do Nicola para ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Nos vemos de noite. Tchau, tchau!